Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu e a Duda sempre tivemos assim um relacionamento muito bacana. Ali na empresa, a gente trabalhava na mesma sala, estávamos sempre conversando sobre todos os assuntos. Ela tinha um namorado e eu tinha saído de um relacionamento já fazia algum tempo. Ela, inclusive, sabia que eu tinha superado esse namoro antigo. Já não sentia mais nada pela minha ex. E um dia ela veio me falar: Rafa, combinei de tomar um chopp com a Giovana hoje. Você não tá a fim de ir? Eu sabia que a Giovana era sua irmã. Até porque, volta e meia, ela vinha me falar alguma coisa sobre ela. Era casada, mas seu casamento, isso eu também sabia, não ia muito bem. Pelo menos era o que a Duda me falava. Inclusive, nesse dia, ela me contou que a irmã tinha largado do marido. Tinha voltado para a casa da mãe com o filho, já fazia algumas semanas, e depois ainda acrescentou: a mana tá doidinha para sair, conhecer gente nova. Aí eu pensei em você. Que tal? Logo percebi qual era a sua intenção: juntar nós dois. Olha, como não tinha nada a perder, estava sozinho mesmo, e como a garota em questão estava separada, achei que valia a pena. Até porque minha amiga fez a maior propaganda da irmã. Em resumo, nos encontramos nós três lá no barzinho. Eu e ela fomos apresentados, e a verdade é que eu adorei conhecê-la. Além de bonita, simpática, falante. Detalhe: a Duna não ficou muito tempo ali com a gente. Tinha namorado, precisava ir encontrá-lo. Ela, inclusive, achou melhor não chamá-lo para ir junto, porque o cara conhecia o ex-marido da Giovana e talvez não gostasse muito de saber, né, que a Duda tinha apresentado a irmã para mim. Enfim, ela não quis confusão para o seu lado. Depois que ficamos só nós dois ali no bar, a conversa ficou ainda mais interessante. Falei de mim, porque ela perguntou um monte. Contei que também tinha terminado um namoro, já fazia algum tempo. Depois ela me falou do fim do seu casamento. Até perguntei se não tinha chance de volta. E ela foi muito clara: volta? Nem pensar. Aliás, não é a primeira vez que a gente se separa. Ele sempre usa o nosso filho, sabe, para me convencer a voltar, mas dessa vez não tem volta. Não quero. Depois disso, ela ainda falou que tinha conhecido o ex-marido muito nova, tinha engravidado logo em seguida e por isso tinha sido obrigada a se casar. E mais, que se arrependia muito de não ter se cuidado, porque estava perdendo sua juventude presa a um casamento que não tinha nada a ver. E ainda falou: quero curtir um pouco a vida, sabe? Recuperar o tempo perdido. Foi exatamente assim que ela falou. O resultado não poderia ter sido outro. Acabamos ficando juntos. Primeiro foi um beijo, depois mais outro, ali mesmo naquela mesa de bar. E não ficamos só no beijo. Quando fui levar em casa, a gente acabou desviando o caminho até um motel. Olha, eu tenho uma certa experiência. Não sou nenhum rapazinho que nunca teve namorada. E posso dizer assim com franqueza absoluta: nunca conheci uma garota como ela. Carinhosa, cheirosa, um beijo gostoso, sabe? E na hora de fazer amor, meu Deus, acho que foi por isso que fiquei mais enfeitiçado. Logo depois que a deixei em casa, já me bateu aquela saudade. Sabe aquela vontade de estar com ela de novo? De repetir tudo que a gente tinha acabado de fazer? Passamos a falar direto e logo marcamos um novo encontro. Conversei inclusive com a Duda. Contei para ela o que tinha acontecido, mas ela falou que já sabia, que a Giovana já tinha contado. E ainda disse
Eu sabia que vocês iam se dar bem. E quer saber de uma coisa? A Mana gostou de você de verdade, viu? Não vá pisar na bola com ela, pelo amor de Deus. O fato é que acabamos engatando um relacionamento, uma espécie de namoro. Como o fim do casamento dela era recente, ela achou melhor a gente tentar assim, tomando um pouco de cuidado, né? E devagar. Até porque o ex-marido ainda não estava aceitando muito bem a separação. E também tinha o filho dela. Como eu tinha me viciado na sua companhia, para que nada atrapalhasse o nosso lance, falei que por mim estava tudo bem. Embora tenha ficado meio ressabiado, não vou mentir. Mas como eu sempre conversava com a Duda, e ela me confirmava tudo que a Giovana falava, aos poucos fui me atirando de cabeça, sem me preocupar muito se iria me machucar. Até que perto de fazer 2 meses que a gente estava saindo, a gente marcou de se encontrar. E eu senti que ela estava meio arredia. E antes mesmo que eu perguntasse alguma coisa, ela própria lançou a bomba. Preciso te falar uma coisa muito séria, viu, Rafa? Eu e o César, a gente voltou. César era o até então ex-marido dela. Olha, eu fiquei até sem palavras. Sinceramente, eu não esperava. Até porque ela mesma dizia que não tinha volta, né? Eu que sabia o que tinha acontecido. Por que é que ela tinha tomado aquela decisão? E fazendo assim uma cara de tristeza, ela falou, aliás, falou uma coisa que eu já esperava. O dia que você tiver um filho, você vai entender. Foi por ele que eu decidi dar mais uma chance pro nosso casamento. Mas você falou que não tinha volta. Você falou que por motivo nenhum do mundo você voltaria para ele. Eu sei, Rafa, mas na vida, a gente às vezes é obrigado a fazer certas escolhas, por mais que não queira. O pessoal ali de casa também estava botando muita pilha, muita pressão. A gente ficou se olhando ali durante um tempo em silêncio. Eu ainda meio sem acreditar. Até que ela arrematou. Enfim, é isso. A gente vai ter que parar de se ver. Olha, foi um momento bem triste para mim. O pior é que eu não pude fazer nada. Mesmo porque ela não estava nem pedindo a minha opinião, estava só comunicando. Não trocamos nem mesmo um simples beijo de despedida. E quando ela se foi, olha, eu senti uma solidão como nunca tinha sentido em toda a minha vida. Acho que foi só naquela hora que eu me dei conta de que estava gostando muito dessa mulher, mais do que imaginava. Conversei depois com a Duda e ela me confirmou. Disse que sentia muito, que torcia por nós, mas que também não podia fazer nada. Olha, eu fiquei numa amargura, sabe? Me senti até meio perdido. Mas enfim, vida que segue. Os dias foram passando, eu ali afundado naquele meu silêncio, naquela minha amargura, até que menos de 2 semanas depois, recebi uma mensagem da Giovana. Ela querendo saber como que eu estava. Mandei um áudio. Você quer saber mesmo? Estou sentindo muito a tua falta, morrendo de saudade. Ela respondeu na mesma hora. Também estou sentindo muito a tua falta. A gente ainda conversou um pouco mais ali, um assunto ou outro. Eu quis saber, por exemplo, se ela ainda estava lá com o cara, né? Se tinha dado certo a volta. E ela respondeu daquele jeito. Entre nós está tudo assim mais ou menos, né? Quer dizer, menos do que mais. Eu sinceramente não sei até quando vou aguentar. Tá, mas
Será que tem alguma chance da gente se encontrar? Puxa vida, eu queria tanto te ver. Ai, Rafael, não sei. Não sabe? Você não está com vontade? Resultado: marcamos para um sábado à tarde. E quando ficamos frente a frente, olha, tem coisas que as palavras não conseguem expressar. Foi uma coisa tão forte assim, aquela saudade que estava doendo, sabe? Parecia que eu estava sufocando. Uma explosão de sentimentos. Já nos atracamos num beijo apaixonado. Depois, confessamos o que estávamos sentindo. Era mais ou menos a mesma coisa. Tanto eu quanto ela estávamos morrendo de saudade. E acabamos matando essa saudade, adivinha onde? Em cima de uma cama de motel. Depois eu falei: Giovana, não vou conseguir ficar sem você, não adianta. Quer saber? Eu também não. Mas como que a gente faz? Sei lá. Por que você não larga esse teu marido e vem ser feliz do meu lado? Eu queria muito, mas não posso, Rafael. Pelo menos não agora. Tá, mas quando então? Não sei. Mas se você tiver um pouco de paciência, quem sabe daqui a algum tempo. Decidimos que iríamos continuar nos encontrando. Até porque não tinha como sufocar aquela paixão. Ela iria continuar com o marido, mas a gente não ia deixar de se ver sempre que fosse possível. Ou seja, em vez de namorado, como era antes, me tornei seu amante. Fazer o quê, né? Não tinha outro jeito. Não era o que eu queria. Jamais me imaginei vivendo uma situação daquelas. Só que não tinha outro modo. Era aquilo ou nada. Para minha surpresa, tempos depois, a irmã dela, a Duda, veio me falar. Sabe que a Giovana veio conversar comigo? Me contou que vocês voltaram a se encontrar. Deve ser por isso que você tá felizinho, né? Ultimamente. Ela te contou tudo? Contou. A gente é irmã, né? Não tem segredo uma com a outra. Rafael, eu tô do lado de vocês, viu? Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Faz qualquer coisa para ver a minha irmã feliz. Eu ainda quis saber, sabe, como é que ela estava com o marido, mas isso ela não quis me contar. Me perguntou se eu estava gostando mesmo, de verdade, da sua irmã. E eu falei que sim. Que na verdade estava completamente apaixonado. Tanto que estava aceitando viver aquela vida, né? Aquela situação de ser o outro na vida dela. A gente continuou se falando todos os dias, nos vendo quando era possível. Só que não vou mentir, viu? Era uma situação que me torturava demais. Tinha vezes que batia o ciúme, o despeito. Porque, querendo ou não, ela dormia na cama com o marido toda noite. E a gente sabe como é, né? A gente sabe o que acontece entre marido e mulher. Mesmo ela dizendo que não gostava mais dele, mesmo assim, porque a gente sabe o que acontece. Era uma coisa assim desagradável demais. Olha, tinha noites que eu perdi o sono, pensando nela com o marido na cama. No auge da minha agonia, de tanto pensar nisso, cheguei a pensar em jogar tudo pro alto, desistir de nós dois, até porque eu achava que não fosse conseguir suportar aquela situação. De qualquer maneira, nosso caso seguiu, e foi nesse período que eu senti uma mudança a começar no jeito dela comigo. Não sei, ela começou a me deixar meio de lado, e eu já senti aquele perigo, né? A gente sempre sente o perigo quando gosta muito de uma pessoa e outra pessoa tem alguém,
do sentimento não ser igual dos dois lados. Começou a demorar para responder as minhas mensagens. Às vezes desmarcava encontros, inventava desculpa para não se encontrar comigo. A conversa era sempre a mesma. O César andava desconfiado e era melhor a gente não dar bobeira. Até que, de tanto eu cobrar, um dia nos encontramos e ela tomou aquela decisão. Rafael, eu acho melhor a gente se afastar. Olha, eu escutei e fiquei olhando para a cara dela, não acreditando que ela estivesse terminando comigo pela segunda vez. Fiquei olhando para a cara dela, esperando que ela dissesse mais alguma coisa. Mas ela não falou, só disse aquilo. Perguntei, só isso? E ela respondeu, infelizmente, foi bom enquanto durou. Falou apenas essas palavras. Disse aquilo, me deu as costas e se afastou. Olha, eu não sei explicar, mas parece que eu já esperava por aquela decisão dela. Pelo modo como ela andava me tratando, sabe? Você percebe, você conhece a pessoa, convive, sabe o jeito. Ela não vinha me tratando como antigamente. Mas sei lá, na hora, eu acho que pelo impacto, estava de cabeça quente, falei para mim mesmo em pensamento. Quer saber? Não quer mais? Vai embora mesmo. Também não quero. Só que tem coisas que a gente fala em pensamento, ou da boca para fora, mas que não é a realidade do nosso coração. Mais tarde, a minha ficha caiu. E aí me bateu o desespero. Difícil colocar a felicidade nas mãos de outra pessoa. Porque de repente, ela faz o que ela fez comigo. Vira as costas, foi bom enquanto durou, que pena que acabou. Depois eu ainda tentei conversar com ela. Mas aí já tinha desandado tudo. Conversei com a Duda. Ela falou que sentia muito. Não era isso que ela queria. E completou usando a mesma frase que já tinha dito quando a Giovana se afastou de mim pela primeira vez. É uma pena, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Meu mundo desabou. De novo. Só que dessa vez foi pior. Porque ela estava se afastando de mim, não por uma força superior ou de outra pessoa qualquer, mas por sua própria vontade. Ela não chegou a dizer com todas as letras, mas era certo que tinha deixado de gostar de mim. Senão não teria tomado aquela atitude. Teria continuado comigo, mesmo que fosse difícil, que fosse complicado. Na verdade, ela me descartou. E também não deu a desculpa de que estava fazendo aquilo pelo bem do filho. Apenas disse que era melhor a gente se afastar. Foi bom enquanto durou. Esta frase eu não vou esquecer nunca mais. Olha, os dias que se seguiram foram os piores que se pode imaginar. Mas põe pior em cima disso. Na verdade, foram os piores que eu já passei em toda a minha vida. Difícil se acostumar com a ausência de quem a gente ama. E quando digo ausência, não é apenas uma coisa física. É ausência mesmo. Ligações, mensagens, sonhos, planos. Fica aquele vazio. Antes, mesmo quando a gente não estava junto. Quando eu tinha alguma coisa para me lamentar, eu já sentia esse vazio. Mas agora, o vazio aumentou. Porque era um vazio de nada. Não havia mais nada que me ligasse a ela, a não ser, é claro, as lembranças.
O pior nem foi isso. Eu já estava mortificado por dentro, mas 2 semanas depois, descobri uma coisa que não sei como não me causou um ataque. Pela Duda, eu soube que a Giovana tinha se separado do César de novo. Só que o detalhe é que ela já estava separada antes mesmo de terminar comigo. Só que não me falou nada. Nada. Não disse uma palavra. A Duda falou que não aguentava mais me ver sofrendo. Porque ela testemunhava, né? Todos os dias ali, convivia comigo. Eu falando da irmã dela o tempo todo, e achou que devia me trazer de volta para a realidade, até porque gostava de mim também. Quase caí duro quando ela jogou a bomba. Olha, eu acho que a minha irmã ficou doida, viu? Largou o César para ficar com um ex-namorado dos tempos de escola. E largou você também, né? Agora eu vou te dar um conselho, viu, Rafa? Esquece a Giovana. Vai viver tua vida. Ela não te merece. Olha, saber disso foi como levar um tiro na cara. Aliás, tem horas que seria preferível, em vez de ter sofrido mais essa decepção. Porque eu descobri que ela não era quem eu pensava. Não era pela família que ela resolveu me largar para escanteio. Não era. Mas porque tinha reencontrado um ex-namorado do passado. Eu pensando que ela gostava de mim, quando na verdade era uma mulher volúvel. Isso é o que ela é. Não pensa nos sentimentos de ninguém. Acho que nunca gostou de mim de verdade. Só estava comigo pela diversão. Sim, porque tem mulher que parece que trai por trair. Se bem que eu também tive culpa, né? Não devia ter me atirado assim tão de cabeça. Principalmente sabendo que ela era recém-separada. E ainda menos depois que ela voltou para o marido. E mesmo assim, continuou saindo comigo. Mulher que realmente leva a vida a sério, não faz isso. Não teria agido desse modo, né? De maneira que também não tiro, no mínimo, metade da minha culpa. Porque eu também fui culpado, repito. Fui bobo, fui idiota, fui romântico demais, fui muito emocionado. Enquanto ela se aproximou, eu estava ali dando sopa, se aproveitou, se divertiu enquanto pôde, até voltar pro outro, que apareceu de repente. Não ficou nem comigo, nem com o marido. Ficou com o terceiro, que nem tinha entrado na história.